Youtuber lacrador chato reclama da falta de personagens masculinos nos jogos gachas. Eu, no caso. Sim, novamente nós estamos aqui para falar disso aqui. Porque toda semana é uma polêmica, cara. Recentemente saiu uma polêmica aí em relação a Snowbreak. Eu não ia fazer vídeo sobre isso, mas cá estou fazendo. Eu já fiz um vídeo parabenizando os desenvolvedores de Snowbreak, falando que eles têm que ver a comunidade deles mesmos, que o que importa é quem dá lucro, e etc, etc. Não que eu acho que isso esteja errado. Eu mantenho meu posicionamento, eu mantenho o que eu disse nesse vídeo. Porém, o que eu venho fazer nesse vídeo é ressalvas. Tudo tem um limite, cara. Sim. Os desenvolvedores precisam ouvir a comunidade. A gente precisa ouvir a comunidade. Principalmente em relação a melhorias de qualidade de vida do jogo. Se o jogo está bugado, se os gráficos estão ruins, se estão mal otimizados, se o sistema de gacha está ruim. Tudo, velho, qualquer coisa. Principalmente nessa questão de qualidade de vida do jogo, a gente precisa palpitar, a gente precisa dar nossa opinião como consumidor. Mas caramba, cara, também deixa os desenvolvedores fazerem as coisas que eles quiserem. Os desenvolvedores precisam ter alguma autonomia, cara, precisam fazer as coisas aí, a gente gostando disso ou não. Eu acho que os desenvolvedores têm que ter liberdade, cara, para construir uma história da forma que eles quiserem, para construir os personagens que eles quiserem que sejam jogáveis, sem a fanbase ficar surtando literalmente por causa de qualquer coisa que acontece, cara, porque desse jeito vai ficar difícil. A fanbase de Snowbreak vai acabar por matar o próprio jogo, cara. Sinto muito dizer, mas provavelmente é o que vai acontecer. Nessa live stream onde os desenvolvedores apareceram e se comunicaram, eles falaram, cara, que se outra polêmica dessa estourar, é provavelmente que o jogo não vai aguentar. Porque já foram 3 ou 4 polêmicas envolvendo Snowbreak recentemente. Mais uma dessa e não vai ter jeito, cara, e o jogo vai ficar queimado. Gears Frontline 2, com incidente de Diamond, ficou queimado por muito menos do que isso. Snowbreak já é a terceira ou quarta treta em menos de um ano, cara. Todo mês, a cada 1 ou 2 meses, é uma treta envolvendo Snowbreak. O jogo vai ficar queimado, cara. É muito provável que realmente na próxima treta, se tiver, o jogo acabe. Ou então nem acabe. Mas provavelmente o potencial dele vai ser fortemente inibido, cara. Vamos supor que o jogo aí tivesse o potencial de fazer 5 ou 6 milhões por mês. E por causa dessas tretas, passe a fazer 500 mil, 600 mil, sabe? Cai de popularidade. O jogo podia ser grande, um estúdio que poderia ficar maior, etc. E ter seu potencial inibido por causa disso. Simplesmente porque os chineses surtam por causa de qualquer coisa, cara, de qualquer coisa. E não são só os chineses, cara, que estão assim. Simplesmente parece que até mesmo a comunidade americana e brasileira tem se tornado igual, cara. Tem se tornado a mesma coisa dos chineses. Surtam por causa de qualquer coisa, cara. Surtam por causa dos personagens masculinos nos jogos. Surtam por causa de qualquer coisa besta, cara. Caramba. Se você não gosta dos personagens, é só não pegar. Pra que surtar, cara, e fazer boicote no jogo por causa disso? Isso é tão simplesmente besta, é um nível que não dá pra descrever. É o tipo de polêmica, cara, que cansa. Eu já abandonei obras por causa de fanbases, cara. Por realmente essas comunidades muito tóxicas. E uma comunidade que tem me estimulado muito a jogar é os jogos gacha. Eu sei que os jogos gachas têm problemas, cara, mas parece que a comunidade é a pior deles. Parece que o fato do jogo ter 50-50, o fato do jogo ter gacha abusivo, nem é o pior, cara. Parece que a comunidade consegue ser pior do que todos esses problemas que os jogos gacha já têm, né? Quando eu falo, cara, que tá com poucos personagens masculinos, que tá acontecendo uma sabotagem, a galera fala que eu tô lacrando, que não tem problema ter jogo só de fêmea. Não tem problema ter jogo só de fêmea, cara. Mas cadê a liberdade dos desenvolvedores? Honkai Impact 3D foi por 6 anos um jogo que só tinha personagens femininas.
Os desenvolvedores quiseram mudar, cara, quiseram dar uma variada. Por que que eles não podem? E a comunidade simplesmente não deixou. Até jogos gacha que começam sendo jogos gacha de gênero misto, eles estão abandonando os personagens masculinos, cara. Aí fica difícil. Se é uma questão de essência, como alguns dizem, que tipo, o jogo começou com uma proposta e ele tem que morrer desse jeito, então por que que os gachas de gênero misto podem abandonar os personagens masculinos? Caramba, cara, tá difícil achar um jogo do jeito que eu quero. Tá difícil achar um jogo do jeito que eu quero pra jogar, cara. E pelo amor de Deus, preferência pessoal virou lacração agora? Eu não tinha nada contra jogos só com personagens femininas, cara. Eu não tinha nada contra. Mas eu passei a ficar desgostoso, cara, porque eu sei com um jogo desse jeito. Porque eu sei como é que é a comunidade, cara. E é uma comunidade insuportável. Eles querem cagar regra até em outros jogos. Se é a sua opinião, beleza. Se é a sua opinião que os jogos têm que seguir uma essência, que começou de um jeito tem que terminar de um jeito. Então por que as pessoas estão enchendo o saco com os personagens masculinos até em jogos que são feitos para ter eles desde o início, cara? Fica a pergunta, é uma hipocrisia, querendo ou não? Beleza, cara, vende menos, então faz menos personagens masculinos, cara, mas bota alguns de vez em quando. Bota pelo menos 2 por ano, cara. Se não tiver 2 por ano, eu nem jogo mais. Sinceramente, eu tô jogando o jogo gacha porque eu quero ter variedade de personagens, cara, porque eu gosto de ter uma variedade de personagens. E variedade de gênero também, cara. Se não for pra ter variedade, por que eu tô jogando um jogo que tem vários personagens jogáveis? Sinceramente, eu não entendo, cara. Pra mim, não faz sentido. E começou uma cultura, cara. Começou uma cultura de tipo assim. Vamos dizer que os tempos mudaram. Vamos dizer que os tempos mudaram. Antigamente, se um menino estivesse brincando de boneca, era estranho. Tipo assim, uma criança, um menino estivesse brincando de boneca, era visto como estranho. Brincar de boneca era coisa de menina, né? E o menino tinha que brincar de Max Steel, de Homem-Aranha, Superman, etc, etc. Agora inverteu, cara. Agora quem joga com os personagens masculinos que é considerado estranho. Agora virou essa história, cara, de que homem tem que pegar personagem feminina e mulher tem que pegar personagem masculino. Cara, tipo como se isso tivesse alguma coisa a ver com a sexualidade, cara. Simplesmente o que isso tem a ver com a sexualidade, cara? Não tem nada a ver. Eu gosto dos personagens masculinos, cara, simplesmente porque eu gosto deles. Isso não tem nada a ver com sexualidade, nada. Eu gosto deles porque eu gosto de jogar com eles, cara, simplesmente por causa disso. Eu não preciso ter uma razão pra isso. Eu gosto das personagens femininas também. Gosto também, cara. Eu jogo também. Eu joguei muitos jogos com personagens femininas. Mas o que tem? Eu queria um gacha de gênero misto, cara. Se nem isso mais eu puder pedir, fica difícil, fica complicado. Se nem isso mais eu posso falar, fica difícil. Porque eu acho que fica melhor, cara. Porque na minha opinião, gastos de gênero misto são melhores. Eu não quero jogar um gacha só com personagem masculino também. Até porque a maioria desses tem uma pegada mais realmente pra mulher, cara. Realmente pra mulher. Tipo The Love of Deep Space. Que é um jogo mais focado em um público feminino, cara. Não é meio que tipo de jogo que me chama muita atenção. Por que as duas comunidades não podem coexistir, cara? Eu não consigo entender qual a dificuldade. Tipo, se você não gosta do personagem, é só não pegar ele, cara. E deixa eu gostar dos personagens que eu gosto. É muito simples, cara. Cada um tem uma razão pra jogar um jogo. Mas parece que a maioria dos jogadores de gacha, cara, quer jogar simplesmente pra ficar com tesão. Eu tô errado, cara. Eu tô errado? Eu não tô errado. Eu não tô errado, porque todo gacha tá seguindo esse caminho, cara. Tower of Fantasy virou praticamente um jogo mais 18. Não tô falando que eu tenho algo contra. Tô falando que é a realidade, velho. É a realidade. Tower of Fantasy virou um jogo praticamente mais 18. O Snowbreak também. O Ether tá acontecendo a mesma coisa. Que a galera quer jogar pra ficar com tesão, cara. Os caras querem jogar pra ver bunda, pra ver peito. É isso aí, cara. E tudo bem, cara. Se você quer jogar pra fazer isso. Mas não é meu estilo de jogo, cara. Simplesmente não é.
Cada um tem seus motivos pra querer jogar um jogo, pô. Eu gosto de uma skin de praia, de um bagulho assim, gosto. Mas não é. É um bônus, cara. Não é o meu foco principal pra jogar o jogo. Eu gosto muito das histórias dos jogos gacha, cara. Já falei isso. Que eu gosto muito dessas histórias que, para um jogo me cativar hoje em dia, ele tem que ter uma história boa, cara. Se a história não for boa, eu nem jogo. Onde eu só queria jogar por gameplay, por diversão, por poder. E sem pensar em muita coisa, era quando eu era criança, cara. Atualmente, isso aí não me convém. Eu gosto de jogar jogos que tem uma história boa, cara. Que realmente tem uma história boa pra acompanhar, que tem uma gameplay boa. Gameplay é o mais importante na minha opinião, cara. É mais importante se o personagem é bonito ou não. Tem a Jinwoo Ethergazer, que eu acho uma personagem linda, cara. Mas eu simplesmente odeio a gameplay dela, cara. Eu simplesmente detesto. Simplesmente não me diverte, cara. E não é o fato da personagem ser bonita que vai mudar isso pra mim. Não é, sinceramente. Essa é a minha forma de jogar, cara. Eu só tô falando a minha forma de jogar. Você pode ter suas preferências de jogo, pode ter sua forma de jogar, pode jogar pelo que você quer, velho. Eu não tô pedindo muito, cara, em pedir pelo menos 2 personagens masculinos por ano. Que seria uma proporção de 8 a cada 10. 8 a cada 10 é mais ou menos 2 ou 3 por ano no máximo, dependendo de quando o jogo lança. No caso do Ethergaze, ele está lançando um por mês. Lançou 2, que foi a Kali e a Brahma, mas isso é só porque a Brahma foi dada de graça. Que a Kali foi dada de graça. Mas geralmente é um por mês. Então, no caso do Ethergaze, seria 2 por ano, porque não lança personagem de rank A. Nós paramos de lançar personagem de rank A. Foi outra decisão que eu não gostei, mas enfim. Cara, até o próprio Snowbreak no começo era pra poder ter personagens masculinos jogáveis. Depois não teve, né? A comunidade protestou contra. O Dust Brown 2 não vai lançar mais. A Ethergazer não tá lançando mais. Genshin Impact vai diminuir também a quantidade desde Natlan aí, ó. Nós só tivemos o Kinichi. Agora o Horomuro, eu acho que agora que é 4 estrelas. Eu tô acompanhando a comunidade gacha, cara. Eu sei o que eu tô falando. Eu sei que um por um, todos os gachas estão parando de lançar personagens masculinos, cara. E é só o gacha, cara. É só jogador de gacha que tem essa história de essência, cara. Tá parecendo o Jorlan, é fisiculturismo? Essência. Eu não vejo outras comunidades com essa história de essência. Tem muitas comunidades, cara, que começam aí só com protagonistas masculinos, cara. Tem muitos jogos que começam só com protagonistas masculinos. Mas, ao longo do tempo, lançam personagens femininas, cara. Os desenvolvedores querem mudar. Eles podem. E a comunidade não enche o saco por causa disso, cara. Porque só a comunidade de jogos gacha fica enchendo o saco com esse bagulho? É uma coisa que eu não consigo entender. No começo era só os chineses. Era só os chineses que enchiam o saco com essas coisas. Parece que agora os brasileiros e os americanos estão seguindo o mesmo modus operandi. Quando eu falo que eu gosto da história de um jogo gacha, que eu jogo pela história, a galera vai lá e responde: que história? Se eu quisesse ver uma história, eu ia ler um livro e não sei o que. Cara, eu tenho o mesmo argumento. Se eu quisesse jogar para poder bater punheta, para bater bronha, eu jogava. Então eu pesquisava Viuara, Roll34, Bilibili, site bom pra bater bronha pra personagem 2D. E não tava jogando, cara. No final das contas, cada um joga pelos motivos que quiser. Isso não importa, cara. Não precisa fazer sentido os motivos pelos quais você joga. Eu acho que não tem muito isso, cara. Eu sei que existem alguns, cara. Alguns gachas de gênero misto. Mas todos eles eu tenho algum motivo pra não querer jogar. O mais próximo que chega aí do que eu quero, provavelmente é o Honkai Star Rail, cara. Provavelmente é o Honkai Star Rail. Lá tem muito personagem masculino bom, eles não são capados. Não são mais fracos, cara, igual os outros gachas fazem. Porque a maioria dos gachas, eles fazem o seguinte: bota alguns personagens masculinos, mas bota fraco.
não pode dar dano. Porque se dá dano, vai contra o meta feminino. Aí a galera já não gosta. Aí reclama. É o caso do Ethergaze. A maioria dos personagens masculinos é ruim. Você pega, você investe e não adianta, porque o personagem não bate. Os do Honkai Star Rail são bons e são fortes. Mas jogo de turno realmente não me atrai muito, cara. O problema do Honkai Star Rail é o fato dele ser um jogo de turno. Eu realmente prefiro ter uma liberdade, cara, ter uma locomoção. Não gosto de jogo de gameplay travado, onde tem que ficar parado vendo os personagens das animações bater. E é só por causa disso que eu não jogo Honkai Star Rail. Provavelmente o próximo gacha que eu vou jogar é Gulong Shao. Gulong Shao é um gacha que me chamou muita atenção por ele ser um tanto único. Ele é um mundo aberto e ao mesmo tempo não. Mesma coisa do Honkai Star Rail. O Honkai Star Rail ele tem um mundo aberto, que até que você controla o personagem, a movimentação dele lá e tal. Só que quando você entra para as batalhas, muda, né, para turno. E no caso do Gulong Shao, ao invés de mudar para turno, vai mudar para 2D, cara, tipo Mario, Sonic, etc, jogos de plataforma. Ele é um jogo de plataforma 2D, que é um estilo que eu gosto muito. E por mais que eu achasse que seria melhor que fosse um 3D, um hack and slash estilo Devil May Cry, ainda é satisfatório, cara, porque por mais que seja só 2D, eu não posso ter algum controle sobre o personagem. Esse é o próximo gacha que eu tô na minha lista de interesse. Mas infelizmente o Gulong Shao não tem versão global, galera, não tem. Então eu vou ter que esperar 1 a 2 anos para ele vir pro global. Olha o quê?